Bem-vindos à aula de número 229. Estamos no capítulo 26, a impossibilidade, né, do cálculo econômico no sistema socialista. Vimos na aula passada as três suposições dos matemáticos economistas, querendo achar uma solução para provar que é possível um mercado no sistema socialista, né? E cabe a nós desmentir todas essas falácias. Vimos a questão da tentativa e erro, né? Já demonstramos a impraticabilidade dessa teoria do cálculo numérico. E agora vamos falar sobre o quasi-mercado, a tese do quasi-mercado. Como sempre fazemos, estamos compartilhando sempre o PDF. Tá? Faremos também. O traço característico do socialismo é a unidade e a indivisibilidade da vontade que dirige todas as atividades econômicas do sistema social. Ora, veja bem, o traço característico do socialismo é a unidade e a indivisibilidade do quê? Da vontade que dirige todas as atividades econômicas sociais. Ora, é o planejamento central. Não há divisibilidade. É aquilo e pronto. Quando os socialistas afirmam que a ordem e a organização devem substituir a anarquia da produção, que a ação consciente é preferível à alegada falta de planejamento do capitalismo, a verdadeira cooperação é melhor do que a competição do livre mercado cataláctica, que a produção para o uso é melhor do que a produção para o lucro, o que na realidade estão defendendo é a substituição da infinidade de planos dos consumidores individuais e daqueles que atendem os desejos desses consumidores individuais, os empresários e os capitalistas malvadões, pelo poder exclusivo e monopolístico de uma única agência do governo. A essência do socialismo é a completa eliminação do mercado e da competição cataláctica. O sistema socialista é um sistema sem mercado, sem preços de mercado e sem competição. Representa a centralização e a unificação da gestão de toda atividade econômica nas mãos de uma única autoridade. Na confecção do planejamento central, né, na confecção do planejamento central e único, planejamento central e único, que deve dirigir toda a atividade econômica, a contribuição dos cidadãos limita-se, se tanto, a eleger o diretor-geral do sistema, se tanto, a escolher via votinho nas urnas eletrônicas. No mais, são apenas subordinados, obrigados a obedecer incondicionalmente às ordens emitidas pelo diretor. São súditos cujo bem-estar está a cargo do diretor. Todas as maravilhas que os socialistas atribuem ao socialismo, bem como todas as vantagens que, segundo imaginam, decorrerão de sua implantação, são uma consequência natural dessa centralização e dessa unificação absolutas. O obsessivo interesse com que os líderes intelectuais do socialismo têm procurado demonstrar que o sistema socialista não implica em suprimir o mercado, os preços de mercado para os fatores de produção e a competição cataláctica, representa o pleno reconhecimento da procedência e da irrefutabilidade das devastadoras críticas das doutrinas socialistas feitas pelos economistas. Ora, esse obsessivo interesse de tentar fazer com que economicamente se viabilize tudo aquilo que a economia de fato já demonstrou impraticável no socialismo é a prova de que eles estão tentando achar um meio de nos refutar, que até agora não conseguiram. O avassalador e fulminante triunfo da demonstração de que no sistema socialista não é possível o cálculo econômico
não tem precedente na história do pensamento humano. O avassalador e fulminante triunfo da demonstração de que no sistema socialista não é possível o cálculo econômico não tem precedência, não sei nem como grifar isso, né? É, na história do pensamento humano. Os socialistas não têm como negar sua esmagadora derrota. Já não afirmam que o socialismo seja incomparavelmente superior ao capitalismo por acabar com os mercados, preços de mercado, competição. Ao contrário. Agora, apressam-se em justificar o socialismo, alegando que essas instituições podem ser mantidas mesmo no regime socialista. Querem esquematizar um socialismo no qual existam preços de competição. Vamos lá ver a nota de rodapé. Aludimos, bem entendido, apenas para aqueles socialistas que, como os professores Dickinson e Oscar Lange, estão familiarizados com a ciência econômica. As hordas de obtusos intelectuais não abandonarão sua crença supersticiosa na superioridade do socialismo. As superstições levam muito tempo para morrer. Mises é muito corpo, né? Espírito no sentido de espiritualidade, espirituoso, fazendo seus comentários finais. Eu acho isso fantástico. O que esses neossocialistas sugerem é realmente um paradoxo. Querem abolir o controle privado dos meios de produção, querem acabar com o mercado e seus preços e com a competição, mas, ao mesmo tempo, querem organizar a utopia socialista de uma tal maneira que as pessoas possam agir como se essas instituições existissem. Querem que as pessoas brinquem de mercado como as crianças brincam de guerra, de estrada de ferro ou de escola. Não percebem a diferença que existe entre as brincadeiras infantis e a realidade que as crianças procuram imitar. Isso é um tapa na cara desses economistas que andaram ganhando prêmios Nobel aí nos últimos anos, esses neossocialistas, de uma forma que já tinham tomado tapa na cara antes mesmo de tentar alguma coisa. Que é até feio, né? Bom, dizem esses neossocialistas, foi um erro lamentável o fato de que os antigos socialistas, isto é, todos os socialistas antes de 1920, tivessem acreditado que o socialismo exigisse necessariamente a abolição do mercado e o intercâmbio mercantil, e que esse aspecto fosse tanto o elemento essencial como a característica preeminente de uma economia socialista, ou seja, abolir o mercado. Essa crença, admitem eles relutantemente, é absurda. Sua implementação resultaria numa confusão caótica, ou seja, o que nós afirmamos. Mas, felizmente, continuam eles, o socialismo dispõe de alternativas melhores. Basta que se instruam os gerentes das várias unidades de produção a gerirem suas unidades da mesma maneira como se faz no regime capitalista. O gerente de uma companhia privada não atua por sua própria conta e risco, atua em benefício da empresa, isto é, dos acionistas. No socialismo, continuará a agir com o mesmo zelo e atenção. A única diferença consistirá no fato de que os frutos dos seus esforços enriquecerão a sociedade como um todo e não apenas os acionistas. Olha a tese desses neossocialistas. No mais, os gerentes comprarão e venderão, contratarão e pagarão os empregados, tentarão obter lucros da mesma maneira que o faziam até então. A transição do sistema gerencial do capitalismo maduro para o sistema gerencial de uma comunidade socialista planificada ocorrerá sem traumas. Nada mudará, a não ser a propriedade do capital investido. A sociedade substituirá os acionistas e o povo embolsará os dividendos. Pronto, resolvido. Olha que coisa. O erro, aí vem Mises, né? Estraga prazer dos socialistas. O erro fundamental implícito nesta ou em propostas semelhantes é o de contemplar a realidade econômica do ângulo de um funcionário subalterno cujo horizonte não ultrapassa tarefas menores. O sucesso não está no gerente, está na decisão de em que empresa investir, que está no livre mercado de ações. Vamos lá.
consideram a estrutura da produção industrial e a alocação de capital aos vários setores de produção como algo rígido e não se dão conta da necessidade de alterar essa estrutura a fim de ajustá-la às mudanças de condições. Idealizam um mundo no qual não ocorram mais mudanças, no qual a história econômica tenha atingido seu estágio final da economia uniformemente circular. Não chegam a perceber que a atividade dos dirigentes de uma empresa consiste simplesmente em executar lealmente as tarefas que lhes foram confiadas pelos seus patrões, os acionistas. Eles chamam de gerente os CEOs, tá? Ah, eu sou CEO. Você é um empregado. Tem que fazer o que a mesa diretora manda, o grupo de acionistas manda. Eu acho engraçado porque no Irã nós temos o presidente executivo e a pessoa quer ser eleita presidente. E aí, quando ela tem que obedecer, ela fala, mas está me tratando como um funcionário. E o que é um CEO, se não apenas um funcionário, um gerentão, que faz o que os outros mandam, né? Eu estou só falando isso porque é tão triste ver uma ignorância do brasileiro em questões operativas de uma empresa são tão básicas ainda, né? E que, para executar as ordens recebidas, são forçados a se ajustarem à estrutura de preços do mercado, os quais são determinados, em última instância, por outros fatores e não pela atividade gerencial. A atuação dos gerentes, dos diretores de empresa, suas decisões de comprar e vender representam apenas uma pequena parte das operações de mercado. O mercado na sociedade capitalista realiza, além disso, todas as operações necessárias para a alocação dos bens de capital aos diversos setores da atividade econômica. Os empresários e os capitalistas criam sociedades anônimas e outros tipos de empresa, aumentam e diminuem o seu tamanho, dissolvem umas, criam outras, compram e vendem ações e títulos de empresas já existentes ou novas, concedem, negam ou recuperam créditos. Em suma, realizam todos os atos cuja totalidade é denominada de mercado financeiro ou de mercado de capitais. São essas transações financeiras de promotores e especuladores que dirigem a produção de modo a atender de melhor maneira possível às necessidades mais urgentes dos consumidores. Então não adianta transformar os acionistas em meros nada. O governo dizendo para ele: ah, continua aí sua produção, irmão. Essas transações constituem o mercado propriamente dito. Ao eliminá-las, não se preserva uma parte do mercado. O que resta é um fragmento que não pode substituir sozinho e nem pode funcionar como um mercado. O papel de um diretor de empresa, de um CEO na condução da atividade econômica é muito mais modesto do que imaginam os aludidos teóricos. Sua função é apenas gerencial, auxilia os empresários e capitalistas desincumbindo-se de tarefas subordinadas. O gerente não substitui jamais o empresário. Jamais. Né? Ver página 365 a página 368. Os especuladores, promotores, investidores e banqueiros, ao determinarem a estrutura das bolsas de valores e de mercadorias e o mercado financeiro, delimitam a órbita na qual as tarefas menores são confiadas aos gerentes. Ao se desincumbir dessas tarefas, o gerente tem que ajustar sua atuação para a estrutura do mercado, a qual depende de fatores que vão muito além das funções gerenciais. O problema de que estamos tratando não diz respeito para as atividades gerenciais. Está relacionado para a alocação de capital aos vários setores da atividade econômica. A questão é a seguinte, olha só, presta atenção que o Mises vai falar. Em quais setores deveria haver aumento ou redução de produção? Em quais setores deveriam ser alterados os objetos de produção, os objetivos de produção? Que novos setores devem ser criados? Essa é a questão. O honesto e experiente diretor de empresa não tem como responder a essas questões. O honesto e experiente. Quem confunde atividade empresarial com gerência ignora o verdadeiro problema econômico. Nas disputas trabalhistas, as partes em confronto não são a direção da empresa e a mão de obra,
são o empresário, o capital e os assalariados. O sistema capitalista não é um sistema gerencial, é um sistema empresarial. Entendam isso de uma vez por todas. E se é empresarial, é uma questão de especulação do futuro. Não se está diminuindo o mérito do dirigente de empresa ao se registrar o fato de que não é a sua conduta que determina a alocação dos fatores de produção aos vários setores da atividade econômica. Ele tem seu papel e é um papel muito importante. Ninguém jamais imaginou que uma comunidade socialista pudesse convidar promotores e especuladores para exercer uma atividade de risco e entregar os lucros a um fundo comum. Aqueles que sugerem um quase mercado para o sistema socialista nunca pensaram em preservar a bolsa de ações de mercadorias, o mercado futuro, os banqueiros e os emprestadores de dinheiro como se fossem quase instituições. Não se pode brincar de especulação e de investimento. Os especuladores e os investidores arriscam o seu próprio dinheiro, o seu próprio destino. É esse fato que os obriga a se submeterem aos consumidores. Isso aqui eu preciso deixar claro, isso aqui houve, ao longo da história, há muito pouco tempo, um Estado que tentou fazer isso, fazer a quase instituição do Estado sendo aqueles que são os investidores no mercado, eu já vou explicar. É esse fato que os obriga a se submeterem aos consumidores. Eles precisam atender os consumidores, porque é o destino deles que está em jogo, que são os soberanos da economia capitalista. Se suas iniciativas não afetam o seu patrimônio, deixam de exercer a sua função social, deixam de ser empresários para se tornarem apenas um grupo de homens a quem o diretor da economia delegou a direção de uma atividade econômica. Mas terão de enfrentar o mesmo problema que o diretor era incapaz de resolver o problema do cálculo econômico. Certo? Mas, o que é importante? Porque a cada crítica de Mises, eu já falei isso em várias outras vezes, ele diz, pô, isso aqui não vai acontecer. Não é possível que alguém queira aventar essa besteira. Ó, aqueles que sugerem um quase mercado para o sistema socialista nunca pensaram em preservar a bolsa de ações e de mercadorias, o mercado futuro, os banqueiros, os emprestadores de dinheiro, como se fossem quase instituições. Pois bem, para cada vez que Mises fala uma coisa que certamente seria impossível alguém brincar disso, vem uma nação brinca. E eu vou falar de uma e vocês vão falar, ah, Rodrigo, agora não, agora você pegou fundo. Essa nação pô, é um exemplo a ser seguido. Chama-se Japão, que vai entrar numa crise brava agora. Mas o Japão brincou disso aí. Pensou o seguinte: bom, eu vou imprimir papel moeda, em vez de fazer expansão de crédito no mercado, em vez de dar para o povo como inflação simples, eu vou comprar ações na bolsa. Eu vou ser aquilo que Mises falou que não dava certo, eu vou tentar, vai que dá. O que nós temos no Japão são um monte de empresas ruins, que só tem lucro se a taxa de juros é pequena. E agora, a crise que o Japão vive, e vai precisar subir taxas de juros, as empresas vão quebrar. E tudo isso graças a tentar brincar com aquilo que Mises disse, que não se deveria brincar. Bom, conscientes do fato de que essa ideia simplesmente não faz sentido. Ah, Rodrigo, mas por que então não funcionou? Simples. É um dinheiro fácil. Aloca em tudo. Hoje o Japão, o Bank of Japan, o BOJ, é o maior acionista de todas as empresas lá, alocadas em bolsa de valores. Para manter os juros baixos, aumenta a base monetária, aumenta e compra ações. Ou seja, socialismo aplicado na prática. Mas os japoneses, né, o povo oriental, eles têm um senso de comunidade que tende eles ao socialismo. O Japão só se tornou o Japão, não é por conta é por conta dos investimentos pós-guerra dos americanos. Tá? E depois, obviamente, com riqueza colocada, acumulada, uma manutenção, aliás, por medo, né, dos americanos de não estatizar as coisas, mas aí aprende a lidar com a moeda fiduciária. O Japão, na década de 90 foi um case, assim como a China nos anos anteriores agora, mas tudo brincando
não com poupança efetiva, brincando com papelzinhos. E até hoje eu escuto, a China é a bola da vez, vamos investir na China, vamos investir no Japão, já foi a bola da vez. Eu não vejo ninguém usando a mentalidade capitalista enquanto país. Vejo um agora, chama-se Argentina. Conscientes do fato de que essa ideia simplesmente não faz sentido, os defensores do quase-mercado às vezes recomendam vagamente uma ou outra saída. A autoridade socialista deveria agir como agem bancos, emprestando dinheiro a quem estivesse disposto a pagar mais pelo empréstimo. Essa ideia também não tem sentido. Quem quer que possa habilitar-se a esses fundos não tem propriedades próprias no sistema socialista para dar em alienação, o que é auto-evidente numa sociedade socialista. Concorda que para todo empréstimo tem que ter um colateral? Podem oferecer a esse hipotético banqueiro oficial qualquer taxa de juros, por mais alta que seja, pois não correm nenhum risco financeiro pessoal, não tem nada para eles, nada é deles. Não aliviam em nada a responsabilidade do diretor banqueiro. O risco inerente aos empréstimos que lhes são feitos não é garantido pelos bens pessoais do tomador, como são numa sociedade capitalista. Esse risco recai exclusivamente sobre a sociedade, que é a única dona de todos os recursos disponíveis. Se o diretor banqueiro, sem hesitação, emprestasse os recursos disponíveis para aqueles que se propõem a pagar um juro maior, estaria simplesmente premiando a audácia, a imprudência e o otimismo leviano. Estaria abdicando em favor de visionários inescrupulosos ou de salafrários. Deveria reservar a si a decisão de como devem ser utilizados os recursos da sociedade. Mas, sendo assim, voltamos ao ponto de partida. O diretor, ao pretender conduzir a atividade econômica, não pode recorrer à divisão do trabalho intelectual que, no regime capitalista, nos proporciona um método prático de efetuar o cálculo econômico. Ver Mises, o livro Socialismo, né? Hayek, Individualismo e Economia e Ordem Econômica, e Hoff, Cálculo Econômico numa Economia Socialista. A praxeologia. Perdão. Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Aqui. O emprego de meios de produção pode ser controlado, seja pela empresa privada ou pelo aparato social de coerção e compulsão. No primeiro caso, há um mercado, há preços de mercado para todos os fatores de produção e é possível o cálculo econômico. No segundo caso, não. Mises já. No segundo caso, não, 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 não. É inútil iludir-se na esperança de que os órgãos da economia coletiva serão onipresentes e oniscientes. Ver Dickinson, Economia do Socialismo. A praxeologia não lida com os atos de uma divindade onipresente e onisciente. Vamos lá, vamos trazer nós aqui, economistas austríacos, para nossas afirmações categoriais de quem somos nós. A praxeologia não lida, nós não lidamos com atos de uma divindade onipresente e onisciente. Lidamos com os atos de homens dotados apenas de uma mente humana. E a mente humana só pode planejar se puder fazer uso do cálculo econômico. Uma sociedade socialista com mercado e preços é algo tão contraditório como um triângulo quadrado, como preto-branco. A produção é dirigida ou por empresários que visam o lucro, ou pela decisão de um diretor, a quem é concedido o poder supremo e exclusivo. Serão produzidos ou os bens com cuja venda o empresário espera obter maiores lucros, ou os bens que o diretor quer que sejam produzidos. A questão é a seguinte: a quem deve caber a decisão? Aos consumidores ou ao diretor? Quem deve decidir, em última instância, se uma determinada quantidade de fatores de produção deveria ser empregada para produzir o bem de consumo A ou o bem de consumo B? Os consumidores ou o diretor? Essa questão não admite respostas evasivas.
deve ser respondida de maneira direta e sem ambiguidades. Para uma análise mais detalhada de um Estado corporativista, nós vamos ver adiante. E assim terminamos mais este item de tentativa de socialistas fazerem com que pudesse existir alguma coisa que criasse um mercado que não destruísse o sonho socialista, para irmos para o último item, que são as equações diferenciais da economia matemática tentando salvar as doutrinas socialistas. Muito obrigado a vocês que têm paciência com os socialistas tanto quanto tem Ludwig. Eu já ando perdendo muito rapidamente. Abraço a todos vocês, até a próxima aula.